Pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, o Vasco pega o Grêmio. O Vasco, 20º colocado, com 9 pontos, pega o Grêmio, que é o 5º colocado no Campeonato Brasileiro, com 30 pontos. O Grêmio vem de empate no último jogo contra o Goiás e o Vasco perdeu para o Corinthians por 3-1 na Neoquímica Arena. A situação do Vasco, todo mundo já sabe como é que é, a situação do Grêmio é um pouco mais folgada. Você que é vascaíno sabe a importância dessa vitória, até porque agora o Vasco fica a 9 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento. Então, se o Vasco não vencer, talvez viva a pior situação de todos os tempos, de toda a sua história, né? Mesmo sendo SAF, mesmo contratando. O jogo, hoje às 16 horas, é um jogo que vai passar inclusive na Globo, no Premier, é um jogo extremamente importante para mudar essa situação do Vasco. As chances de empate são mínimas, segundo as casas de aposta, a de vitória do Vasco ainda muito menores, e a do Grêmio, que é favoritíssimo, tem toda a chance de levar essa vitória contra o Vasco. O Grêmio, né, que vem com uma escalação de 3-4-3, embora não tenha Jeromel e não tenha o Kahneman, que são dois jogadores extremamente qualificados defensivamente, o Grêmio vem com jogadores de altíssimo nível, né? Não à toa o Grêmio está em 5º lugar no Campeonato Brasileiro, porque tem grandes jogadores de destaque, o goleiro Gabriel, o Bruno, o Vila Sante, o Bitelo e o Soares, que para mim está dentro aí ainda hoje dos melhores centroavantes do mundo. Então, assim, em termos de qualidade, tem o Ferreirinha que pode entrar, que também é um ótimo jogador, extremamente habilidoso. É um time muito perigoso, é um time que está, com certeza, numa condição de muita superioridade ainda em relação ao Vasco. Tem o técnico Renato Gaúcho, que é um ótimo profissional. Então, assim, vai ser um jogo muito complicado. Vamos ver como é que o Vasco vai se sair num jogo que precisa muito vencer. Informação quente e nova, inclusive, sobre a escalação do Vasco. O Vasco vem do 3-5-2, né, como a gente já sabe. Só que o Vasco vai ter algumas mudanças. O Jair não joga, o Pumita não joga e o Ryan também não. O Pumita, inclusive, por questões físicas. Os demais eu não sei nem porque não foram escalados. A gente vai saber depois. O Vasco vem com o Léo Jardim, aqui pela direita Miranda, Capasso e Léo. Capasso sempre é o zagueiro central, né? Medel, o Puma não vai jogar, provavelmente vai ser o Paulo Henrique. Orelhano, Praxedes e Piton, Figueiredo e Sebastião Ferreira. Não dá para entender porque o Figueiredo continua sendo um jogador de insistência do nosso treinador. Não dá para saber ainda. A gente ainda vai entender por que o Figueiredo joga. Mas com a chegada desses jogadores, com a chegada do Búfalo, com a chegada, né, do Vegete, a gente vai começar a ver o Figueiredo ficar no banco, até porque não está jogando para isso, né, Figueiredo? Essa é a assustadora tabela do Campeonato Brasileiro da Série A. O Grêmio está aqui numa sequência com 30 pontos, uma sequência de 5 jogos. O Grêmio venceu 3, perdeu 1 e empatou o outro. O jogo, inclusive, que empatou foi o último contra o Goiás, um jogo que o Goiás jogou muito, e o Grêmio conseguiu, inclusive, arrancar o empate fora de casa. O Goiás, inclusive, que está aqui brigando para não cair e está lutando, né? Está numa situação até melhor e está brigando contra Corinthians e Santos e Atlético Mineiro. Que o inesperado, esses times grandes aqui brigando para não cair. A questão toda, inclusive, é aqui, né? Porque aqui a gente está em nono, com 16 jogos, a gente ainda vai pegar o América Mineiro, né? Só que o detalhe aqui é que o Goiás e o Santos, que são os times aqui porteiros da zona de rebaixamento, o Santos com 18, assusta muito, porque essa distância, se o Vasco não vence hoje, a distância de 9 pontos é muito grande. Isso pode nos prejudicar, porque se a gente não vencer o América Mineiro, aí a situação para o rebaixamento é quase impossível de ser mudada. Bom, chegou a hora aqui de dizer o que eu acho desse jogo, o que realmente pode acontecer. Um jogo muito difícil, o Vasco vai ter que ter muita concentração na marcação. O Vasco, nesse sistema de 3-5-2, que eu continuo não gostando, mas o Vasco vai ter que ser muito ofensivo porque precisa ganhar. Então é muita concentração, muita atenção, exigência o tempo todo de marcação dos principais homens de criação do time do Grêmio. Muita atenção para não cometer os erros que cometeu contra o Corinthians, né? Jogadas óbvias do Renato Augusto, principalmente. E hoje marcar o cara que é um dos mais difíceis, que é o Soares. Eu acho que o Vasco, por incrível que pareça, vocês vão me criticar achando que eu sou clubista, mas eu acho que o Vasco hoje tem a possibilidade de vencer a partida. O Grêmio não vem numa boa sequência, está oscilando em alguns jogos, o jogo contra o Goiás provou isso, que dá para ganhar, e o Vasco está numa crescente, os caras estão se conhecendo, mas eu acho que hoje a gente consegue nossa primeira vitória rumo à arrancada para não cair.